E hoje eu quero falar do cenário, sobre a passagem a qual aquela mulher é pega no ato de adultério. Será que ela foi pega mesmo? Será que não foi? Vamos analisar em nome de Jesus, bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de João e hoje é dia de lermos os capítulos 7 e 8 da Palavra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar o texto aqui com os irmãos. João, no seu capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, a Palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega no ato de adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restassem Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Amém? Olha só que interessante. Eles trazem ali uma mulher pega num ato de adultério e colocam Jesus à prova, né, para ver qual seria a resposta, a reação de Jesus perante esse ato. Só que, olha o que me chama a atenção. Se essa mulher ela foi pega num ato de adultério, então ela estava com alguém. Cadê essa outra pessoa? Porque ela também não foi ali perante Jesus, perante todo aquele povo, para que pudesse ser julgada também, conforme a lei de Moisés. Era isso que eles queriam julgar essa mulher conforme a lei de Moisés. Mas cadê essa outra pessoa a qual essa mulher estava cometendo este adultério? Porque o adultério, ele não é cometido somente por uma pessoa. Necessita de duas pessoas para que este ato seja consumado. Só que só aparece essa mulher. Entende como queriam sempre colocar Jesus à prova? Sempre procuravam algo para dizer que Jesus não era o Cristo. Mas Jesus, sabendo de tudo e tendo a sabedoria do Pai Celestial, ele usava maravilhosamente bem aquilo que Deus tinha dado para ele. Mas voltando um pouquinho mais aqui, no capítulo 7, versículo 40 ao 52, a palavra do Senhor diz assim: quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmavam: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível. O Cristo virá da Galiléia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Então, Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus,
perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galiléia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galiléia. Então todos foram para casa. Amém? Olha só, os atos de Jesus, a cura, o milagre, a libertação, tudo que Jesus realizava causou divisão. Alguns acreditavam e outros não acreditavam. Eles começam a examinar. Só que quando a gente entende, compreende, estuda a história de Jesus, a gente vai entender o porquê ele é chamado de Galileu, a gente vai entender por que é chamado de Nazareno, a gente vai entender tudo isso, a gente vai compreender tudo isso. Só que algumas coisas ficam ocultas naquela época, porque tudo que Jesus fazia e tudo que Jesus falava era sempre para o âmbito espiritual. Só que as pessoas queriam trazer para o lado literal. Só que Jesus está falando de coisas espirituais. Toda parábola que Jesus fala, ela é espiritual. E para compreender, você tem que entender que Jesus está falando ali de algo espiritual. Só que eles não conseguem compreender quem de fato é Jesus. E por isso causa divisão. Alguns acreditam e outros não. Só que me chama a atenção que quem se levanta é Nicodemos. O mesmo que vai ter um encontro com Jesus à noite, ele vai se encontrar com Jesus à noite. E Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E interessante que Nicodemos também fala para Jesus: mestre, bem sabemos que o Senhor é o Filho de Deus, porque ninguém realiza esses milagres que o Senhor realiza se Deus não for com ele. Então, alguns dos fariseus, alguns dos mestres da lei, eles reconheciam sim que Jesus era o Filho de Deus. Já no capítulo 8, no versículo 31 ao versículo 36, a palavra do Senhor vai dizer: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. O que Jesus está dizendo aqui é algo bem simples. Vocês nasceram do pecado. Então, obviamente, vocês são escravos do pecado. Porém, se nascer de mim, que sou filho e não escravo, porque eu não tenho pecado, que sou filho de Deus, aí sim vocês serão verdadeiramente libertos. E daí passarão a ser chamados também de filhos de Deus. É algo bem simples. Servir a Jesus é isso. É compreender de fato que Jesus tem nos ensinado pelo lado espiritual, ler as Escrituras e compreender que todos os atos de Jesus são coisas espirituais, e daí sim ficará muito mais fácil compreender, crer e seguir Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.